Olá, alunos do 7º ano da Educandário Menino Jesus. Aqui quem fala é a professora Flávia e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de geografia via vídeo, que estarão sendo postados semanalmente aqui no canal no YouTube, né? Para continuar, nós vamos estudar agora o capítulo 2. Este vídeo é referente apenas ao cenário 1 do capítulo 2. Vou dividir assim porque fica mais fácil e os vídeos ficam mais curtos para a gente estudar. Esse capítulo 2 ele se chama Os Brasileiros e o seu espaço. Neste capítulo, nós vamos avaliar por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação e ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação do território nacional. Nós também vamos analisar influências dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, né? Compreendendo os conflitos e as tensões históricos e contemporâneas. Nós também vamos analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação na configuração do território brasileiro, assim como outros objetivos também. Como eu falei para vocês, esse vídeo é referente ao cenário 1, que se chama Um Lugar Chamado Brasil. E para começar a nossa videoaula, vocês também, se quiserem, podem estar acompanhando pelo livro, né, se acharem melhor. E vamos lá para a nossa aula. O primeiro tópico se chama A Conquista do Espaço Brasileiro. Nós vamos aqui falar um pouquinho como foi a conquista desse território, né? Diferentemente da América Espanhola, onde a América no qual os espanhóis dominaram, colonizaram, no Brasil português não foram encontrados inicialmente metais preciosos. Quando se chegou na América, bem na parte da América do Sul, pelo Tratado de Tordesilhas, vocês lembram que a gente estudou no ano passado, o Tratado de Tordesilhas, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre parte dos espanhóis e parte para os portugueses, o Brasil ele foi dividido também. Uma pequena parte ficou para o português e a grande maioria ficou para os espanhóis. E nessa parte que ficou para os portugueses, inicialmente não foram encontrados metais preciosos, que era o intuito deles de quando chegavam em alguma terra desconhecida, eles iam logo procurar se tinha ouro, se tinha diamante, por exemplo, né? E inicialmente aqui no Brasil não foi encontrado nenhum dos dois. Esse fato obrigou a coroa, ou seja, o rei, a criar estratégias de exploração das terras assim conquistadas, que restituísse os pesados investimentos das grandes navegações e conquistas ultramarinas. Então, para eles fazerem essas navegações, passarem dias navegando, construir esses barcos, colocar as pessoas, alimentar as pessoas, eles gastavam muito. Então, quando eles chegavam em uma terra, eles tinham que recompensar esse gasto. Já que eles não acharam os metais preciosos, o que eles fizeram? Tinha que achar outro modo de explorar essa terra. Vamos ver como foi que eles fizeram para explorar essa terra e não ficar no prejuízo, né? Isso acarretou a exploração inicial da terra na forma de grandes lavouras e a penetração para o interior da civilização lusa e brasileira mestiça pela busca de metais preciosos, além da presa do nativo e da criação do gado bovino, fatos que acarretariam na expansão lenta, porém continuada, do espaço territorial luso-brasileiro, aposto ao que ocorreu com as áreas coloniais espanholas na América, que sofreram um processo de fragmentação espacial após a independência. Então, para eles correrem atrás do prejuízo, eles começaram a plantar, né? Fizeram grandes lavouras, plantações enormes para poder depois vender o produto da plantação deles. Mas ao mesmo tempo que eles estavam plantando, eles não respeitaram o limite deles de ficarem só no espaço que eram deles, do português. Eles começaram a adentrar, a penetrar o interior
né, do Brasil, chegando assim até na parte que não era portuguesa, e sim espanhola, né, para procurar os metais preciosos, para ver onde é que tinha, devia ter em algum lugar pedras preciosas. Então, gente, onde tudo começou, né? Ao chegar ao Brasil, os portugueses, com as armas de fogo, seus vidros coloridos, panos e tecidos, estabeleceram-se ao longo do litoral. Então, eles vieram da Europa para o litoral brasileiro, na parte do Nordeste, Sudeste, toda aquela parte periférica ali do litoral. Uma vez que a única riqueza encontrada foi o pau-brasil, ou como os nativos chamavam, era de Ibirapitanga, né? A tinta do pau-brasil tinha um bom valor comercial na Europa, motivo mais do que suficiente para que os nossos conquistadores portugueses começassem rapidamente a derrubar a Mata Atlântica. Então, pessoal, todo o litoral do Brasil, ele existia, que hoje existe muito pouco mesmo, era todo Mata Atlântica. E essa Mata Atlântica tinha essa árvore aos montes, o pau-brasil, né? Então, a primeira riqueza que eles viram foi esse pau-brasil, no qual eles derrubaram. Na verdade, nem foram eles que derrubaram. Eles fizeram com que os nativos, os nossos índios, derrubassem, né, essas árvores e levassem para os navios deles, para que depois fosse transportado para a Europa. Lá na Europa eles poderiam extrair a tinta para tingir tecidos e vender e ganhar dinheiro. Então eles vieram tirar o pau-brasil daqui, usaram a mão de obra dos índios, né, comprando a mão de obra a um preço muito pequeno, no qual eles davam para eles alguns vidros, panos, até armas de fogo, né, em troca desses serviços. Os europeus, quando chegaram ao Brasil, né, eles trouxeram doenças como a peste, a varíola e a tuberculose, além de infecções sexualmente transmissíveis, no qual o homem nativo do Brasil, os índios, eles não tinham contato com essas doenças. Então muitos morreram porque não tinha imunidade contra elas, né? Então, a primeira dizimação do povo nativo foi através dessas doenças, né? Também eles trouxeram bons objetos de troca, os quais em uma inocente barganha, né, trocavam aos montes nos primeiros contatos com os nativos. Como eu disse, né, eles traziam espelhos, pentes, algumas coisas que eles não conheciam. E em troca, eles tinham que fazer um trabalho braçal, né, principalmente na derruba da Mata Atlântica. Sem encontrar metais preciosos, os espanhóis e os portugueses começaram a perceber que as maiores riquezas daqui do Brasil era o solo fértil e o seu clima quente e úmido, que era propício para a introdução do cultivo de cana-de-açúcar. E esse cultivo de cana-de-açúcar, ele produzia o açúcar, né, que era um grande produto de aceitação na Europa. E lá eles poderiam ganhar dinheiro, né, mandando a cana-de-açúcar para fabricar o açúcar. Então, pessoal, continuando aqui nosso slide, há 480 anos chegaram ao Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Oficialmente, em 1532, Martim Afonso de Souza trouxe a primeira muda de cana-de-açúcar para o Brasil, e assim ele iniciou o cultivo na capitania de São Vicente. Vocês lembram que o Brasil, ele foi, a parte dos portugueses, ele foi dividido em capitanias hereditárias, e lembra que duas capitanias foram que tiveram maior aceitação e desenvolvimento, e uma delas foi São Vicente, justamente porque foi lá que se iniciou o cultivo de cana-de-açúcar, né, e pôde se desenvolver essa capitania. Então lá também foi construído o primeiro engenho de açúcar, no qual a cana-de-açúcar poderia ser moída, transformada em caldo e depois para as caldeiras para formar o açúcar.
As primeiras mudas que chegaram aqui no Brasil vieram da Ilha da Madeira, de Portugal, e com elas também chegou todo o maquinário para a produção de açúcar. Então eles trouxeram lá de Portugal todo o maquinário, né, pelos navios, e trouxeram para cá, para o Brasil, para a produção do açúcar. Desse momento em diante, o açúcar passou a ser o principal produto de exportação brasileiro durante pelo menos os 100 anos seguintes. Então, mas é importante ver que esse produto ele era exportado para Portugal, porque lá em Portugal, de lá ele saía para vender em outros países, sendo que o dinheiro proveniente dessa exportação não ficava no Brasil, ia para o rei de Portugal. O cultivo de cana-de-açúcar durante todo esse tempo devastou imensas áreas da Mata Atlântica, vegetação originária dessa região. Então, gente, a Mata Atlântica, né, que vinha toda aqui, se vocês olharem aqui pelo mapa, né, o litoral, toda essa faixa, extensa faixa aqui azul, eram as ocorrências de pau-brasil. Hoje em dia não tem quase nada. E foram por aqui que eles chegaram e começaram a devastar, tirar o pau-brasil. E nesses locais que eles limpavam, eles plantavam cana-de-açúcar. Nós temos em vermelho aqui, ó, onde eles plantavam a cana-de-açúcar. Bem na parte sul, a gente tem a capitania de São Vicente, que foi onde mais prosperou, né? Então, pessoal, o cultivo de cana-de-açúcar durou todo esse tempo, pelo menos uns 100 anos, e acabou mesmo com a vegetação originária dessa Mata Atlântica. À sua sombra surgiram os primeiros povoados, como Olinda, Igaraçu e São Sebastião, porque as pessoas, né, tinham que morar para produzir a cana-de-açúcar e depois extrair o açúcar dela. Então começaram a nascer os primeiros povoados. E outras atividades complementares ou paralelas, como a criação de gado e a cultura do fumo, né? Plantavam fumo também. Ao longo do ciclo do açúcar, né, deu origem a um grande período de prosperidade, porém foram dizimadas populações nativas e devastadas imensas áreas de floresta, fazendo desaparecer assim, além da flora, quase toda a fauna da região. Essa prosperidade também motivou o uso das populações africanas escravizadas para produzir o açúcar e criar os primeiros espaços geográficos de que se tem notícia do Brasil. Então, primeiramente, eles usaram os índios para produzir a cana-de-açúcar e depois o açúcar, né? Então, eles primeiro usaram os índios. Mas os índios, eles, por um tempo, eles até aceitaram, né? Ganhando presentes. Depois eles resistiram, e quando eles resistiram, eles começaram a ser dizimados, mortos. Então, para que os portugueses que vinham lá de Portugal, eles não faziam trabalho braçal. Então, o que eles começaram a fazer? Pegaram de algumas regiões da África as pessoas, né, de algumas regiões da África, os negros, e trouxeram para o Brasil para produzir a cana-de-açúcar como escravos, né, porque já não tinha mais índio para fazer isso, né, ou porque estavam resistindo e acabando matando eles. A gente tem aqui uma imagem que mostra bem os portugueses chegando, né? Ela tá meio embaçada porque tá meio embaçada porque ficou a imagem com uma nitidez muito baixa, mas vocês podem olhar para ela bem direitinho no livro de vocês. Então foi dessa civilização litorânea que surgiu a expressão civilização de caranguejos, comparando o processo de povoamento do país que se iniciou pelas praias, né, com o habitat natural das espécies típicas dessa região. Então, a gente já viu que eles chegaram pela região do litoral brasileiro, né? Por isso que a civilização, as pessoas, os povoados que foram surgindo, foi chamado de civilização de
caranguejos, né? Justamente porque começou no litoral. Logo em seguida apareceram, como fruto do povoamento litorâneo, as expedições oficiais denominadas de entradas. Essas entradas, ela tinham o objetivo de encontrar ouro, pedras preciosas, além da caça do ameríndio brasileiro. O ameríndio é o índio da América, aí se chamaram ameríndio. Essas expedições resultaram no povoamento de diversas zonas do interior. Então, as entradas, elas queriam achar tanto índio, né, mais índio para servir de escravo, para trabalhar para eles, como também achar pedras preciosas. E isso elas iam adentrando a parte que não era de Portugal, que era da Espanha, e tomando aquelas áreas, né? Fazendo guerras mesmo para tomar as áreas. O espaço em constante ampliação. Como se ampliou? Vocês podem dar uma olhada nesse mapa, né? Tem a linha vermelha, o Tratado de Tordesilhas, a parte à direita em azul era a parte de Portugal, e as entradas, vocês podem ver essas setas em roxo, né? Elas adentravam mais para o oeste, né, do Brasil, adentrando a parte que é espanhola, e isso causava as guerras, mortes para conquistar os territórios. Ao se estabelecerem ao longo do litoral, os portugueses criaram um intenso comércio com os nativos, verdadeiros donos da terra, né? Começaram a fazerem trocas. Mas a ganância de Portugal era maior do que o compromisso assumido perante o Papa em respeitar o limite do Tratado de Tordesilhas. E utilizando-se de portugueses e mestiços, o Império Lusitano rompeu em sua linha em busca de drogas do sertão. Drogas do sertão, por exemplo, eram pimenta, noz moscada, algumas especiarias, que são as drogas do sertão. Então eles queriam mais. Eles acharam que poderiam encontrar coisas que eles poderiam lucrar, né? Então a ganância era tanto que eles respeitaram o tratado, porque esse tratado ele foi assinado pelo Papa e as duas regiões, né? Tanto a Espanha como Portugal assinaram que iam respeitar. Mas a ganância foi tão grande que eles começaram a adentrar o território da Espanha para tomar e achar assim coisas que eles poderiam lucrar, como as drogas do sertão. Ao mesmo tempo, outras duas correntes invasoras penetraram o espaço espanhol, ampliando o espaço luso-brasileiro, que a gente já viu que tiveram as entradas, né? E também outras duas correntes invasoras penetraram aqui a parte da Espanha, que foram os bandeirantes, que saíram de São Paulo e penetravam pelo sertão à caça dos índios, para posteriormente vendê-lo como escravo. E a outra foram as boiadas, que lentamente ocuparam as regiões a oeste da linha divisória. Então tivemos mais duas formas de penetrar o espaço espanhol: os bandeirantes e as boiadas. Surgia para o mundo o sistema de capitanias hereditárias, né? Que consistia na concessão de espaços da colônia a nobres portugueses chamados de capitães donatários, que tinham a obrigação de povoá-las, explorá-las com recursos próprios, repassando parte da produção ao rei de Portugal e governá-las em nome da coroa. Então, pessoal, vocês vejam aqui as capitanias hereditárias, elas eram 15. Cada uma das 15 foi dada a alguns nobres portugueses. A gente tem o nome deles aqui. Por exemplo, vamos ver aqui esse de baixo, São Vicente, que era de Martim Afonso de Souza, né? Ele era o donatário dessa capitania, por exemplo. O primeiro aqui que a gente tem, a capitania do Maranhão, o donatário era João de Barros e Alves de Cunha. Então, cada capitania dessa
recebeu um nome e um donatário, né, que era um nobre português. O rei deu para ele, mas o rei deu e disse assim: olha, você vai ter que morar, povoar, ou seja, trazer pessoas para ir, para morar também, explorar a terra, ou seja, tirar a riqueza dessa terra, com os próprios recursos, se vira, retire os recursos dessa terra e me dê parte do que você lucrar. Então o rei recebia parte do lucro que os donatários tiravam de cada capitania. As terras, por direito, pertenciam ao rei, à coroa portuguesa. Portanto, as capitanias podiam ser herdadas pelos filhos dos donatários, cedidas parcialmente a terceiros de forma de usufruto ou arrendamento. Contudo, não podiam ser vendidas pelos donatários. Ou seja, vamos dizer que você é um nobre de Portugal, uma pessoa rica lá de Portugal. Aí o rei diz assim, vamos dizer que eu sou rei de Portugal, diga assim: fulano, eu vou lhe dar uma terra lá na América, lá no Brasil, para você explorar ela, povoar ela. Você vai ganhar mais dinheiro, mas uma parte você vai mandar para mim. A terra é minha, você não pode vender. O que você pode fazer é passar para o seu filho cuidar também dela, né? E assim por diante. Mas você não pode vender ela, porque a terra é minha. Então, era isso que acontecia. Por isso que chama capitanias hereditárias, porque ela era passado de pai para filho. Por sua vez, como mostrou muito difícil de explorar e povoar essas grandes faixas de terra, que já diversos donatários possuíam poucos recursos, estes também recorreram à doação de grandes lotes de terras a terceiro. As terras brasileiras viraram um grande loteamento. Esses lotes foram chamados de sesmarias e foram a base dos extensos latifúndios atuais. Então, como tinha muita terra mesmo, e só uma pessoa para comandar, não estava dando certo. Então, o donatário ele não podia vender, mas ele doou para outras pessoas, né? Dividiu pedaços de terra, ele doou para outras pessoas cuidarem também, que iam passar o lucro para eles, donatários, os donatários iam passar para os reis. Esses lotes menores que foram divididos pelos donatários foram chamados de sesmarias. Mesmo assim, ainda era muito difícil explorar a terra, porque a pouca disponibilidade de mão de obra também impunha um sério entrave à colonização e exploração de terra. Então, apesar de ter sido trazido muitos negros que foram escravizados e também tiverem escravizados muitos índios, ainda tinha muita terra para explorar e poucas pessoas. Quanto ao primeiro problema, nem Portugal nem os colonos resolveram, mas em relação ao segundo, achou-se uma maneira muito cômoda e barata para solucioná-lo: escravizar o índio, né? Então eles tinham que escravizar muito mais índio. Nesse momento, os bandeirantes foram contratados pelos donatários e sesmeiros a fim de desbravar o interior do país e conquistarem novas terras, partindo de Salvador, São Paulo e Olinda. As bandeiras perseguiram outros interesses, como a caça ao indígena, procura de riquezas minerais e a busca de drogas do sertão. Homens brutos e mestiços foram os responsáveis por ampliar a construção do espaço geográfico, pois ao se deslocarem para o oeste, fundaram diversos povoamentos que depois se transformariam em vilas e cidades. Então, para acharem mais nativos, eles começaram a adentrar o espaço que era da Espanha. Por exemplo, as bandeiras, né? Que a gente falou já. Para o quê? Para capturar indígenas, para serem escravos, para procurar riquezas minerais e também buscar ouro. A gente pode ver nesse mapa como era a economia do Brasil no século XVII. Essa grande parte verde, né, a maioria, era onde é encontrada as drogas do sertão, principalmente na Amazônia, né?
Aí na parte do Nordeste ficou mais para pecuária. Pecuária que plantava gado, que plantava não, desculpa gente, né? Que criavam gado, ovelha, cabra, bode. Aí essas partes azul do litoral, que a terra era muito mais fértil por causa do contato com a água, eles plantavam cana-de-açúcar. E essa parte bem pequena de Roso, né, indo para o centro do Brasil, ficou para mineração, para achar ouro, pedras preciosas. O século XIX traz com ele, a partir de 1800, por exemplo, traz com ele a ocupação de novos espaços geográficos que foram sendo construídos pela força transformadora de 3 novas atividades econômicas. Então, já a partir do século XIX, teve a introdução da cafeicultura, né, que é o cultivo de café, a cultura do cacau, a extração, né, do cacau e a extração do látex. A gente pode ver em amarelo ainda aqui no mapa, que é a parte do litoral, tinha a plantação de açúcar, a pecuária ainda aqui no Nordeste, a mineração ali, por exemplo, em Taubaté, e as drogas do sertão aqui em azul. Só que a partir do século XIX, eles também foram cultivando café, extraindo cacau e extraindo látex das seringueiras, né, para, por exemplo, para fazer borracha. E isso tudo eles iam desbravando os interiores do Brasil e descobrindo cada vez mais novas formas de lucrar. Agora, resumindo o nosso assunto, a gente podemos dizer que a história econômica do nosso país foi marcada pelos chamados ciclos do açúcar, responsável pelas primeiras unidades efetivas de povoamento, que foi o primeiro, né? Então, o açúcar trouxe as pessoas para foi o primeiro responsável por trazer pessoas para o Brasil. O ciclo da mineração, impulsionado pelo declínio da cana-de-açúcar, né? O declínio quer dizer que a cana-de-açúcar já não estava dando tanto lucro, então foram mesmo atrás de pedras preciosas, mineração. E o ciclo do cacau, cultivado desde o século XVIII, cujo apogeu deu-se no século XX. No século XX foi mesmo que estourou, mesmo, onde tinha muito exportação, extrativismo de cacau. O ciclo da borracha, que compreende a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. E o ciclo do café, cujo ápice se deu no século XX. Por meio dessas atividades, o espaço geográfico brasileiro foi significativamente ampliado. No início do século XX, o território brasileiro assumiu feições atuais. Contudo, se conseguirmos, através da obra de homens de fibra, desbravar parte da natureza e, através de acordos diplomáticos como outros países, construir o espaço atual geográfico, ainda sobram vários espaços inexplorados, resultados das dificuldades de conquistas impostas pelo meio natural. Então, gente, o açúcar, a mineração, o cacau, a borracha, né, que é, por exemplo, o látex, e o café foram os grandes responsáveis pela exploração do Brasil e povoamento. Então, gente, agora nós temos a atividade da página 54 a 56, no qual eu vou comentar aqui questão por questão e vocês vão responder no livro de vocês. A resposta vocês terão que me enviar até segunda-feira, dia 13. Como vocês vão enviar essa resposta? Vocês vão tirar foto do livro de vocês e me enviar no meu privado. Não postem no grupo porque vai ficar muita coisa lá no grupo. Então vocês podem me enviar com o nome de vocês e a série no meu privado, a foto da resposta que vocês fizeram no livro de vocês. Então vamos lá comentar cada questão. Primeiro, sobre a construção do espaço territorial brasileiro, descreva a importância do bandeirantismo para a conquista das áreas a oeste do Tratado de Tordesilhas, ou seja, para a parte
espanhola. Então, qual foi a importância das bandeiras, né, dos bandeirantes? Os bandeirantes, eles foram muito importantes para o processo de ocupação do interior do país. Essas expedições particulares tinham como objetivo buscar as principais riquezas, como pedras preciosas, ouro e drogas do sertão. Também capturavam indígenas e escravos fugitivos. Então, era isso que os bandeirantes faziam, né? Entravam mais para oeste do Brasil, que na parte dos espanhóis, procurando riquezas, procurando drogas do sertão, e também eles capturavam escravos fugidos e indígenas. A segunda questão tem um mapa no qual ela fala o seguinte: no mapa abaixo estão indicadas pelas letras A e B áreas ocupadas ao longo do século XVIII. Cite o nome das respectivas atividades econômicas que promoveram seu desenvolvimento. Nós vimos aqui no slide um mapa dessa forma, né? E se vocês voltarem aqui o vídeo ou olhar no livro de vocês, o mapa, podem ver na legenda quais eram as formas econômicas de desenvolvimento de cada área. A parte da letra A, aí na Amazônia, era especialmente as drogas do sertão. E a letra B, a pecuária, né? Que é a criação de gado. Questão 3. Durante o breve período de 24 anos, entre 1630 e 1654, a Capitania do Comércio das Índias Ocidentais holandesa administrou a parte economicamente mais promissa do Brasil de então, a zona da Mata Pernambucana, onde o plantio de cana-de-açúcar e a produção de açúcar geravam elevados ganhos para a coroa portuguesa. Expulsos do território brasileiro, os holandeses levaram com eles o conhecimento e a tecnologia do plantio de cana e a produção do açúcar, e rapidamente implantaram empreendimento semelhante nas ilhas da América Central, denominadas Antilhas Holandesas. Sobre o tema, responda, de acordo com os conhecimentos produzidos neste capítulo, o seguinte: qual o efeito sobre o Brasil da produção de cana-de-açúcar nas Antilhas Holandesas? Então, eu quero saber como afetou o Brasil a produção de cana-de-açúcar, né? Então, nesse contexto, quando os holandeses saíram do Brasil, quando eles foram expulsos, gerou uma grande deficiência para quem ficou com essa responsabilidade. Dessa forma, a economia da colônia açucareira entrou em colapso, originando o fechamento de diversas áreas produtoras e o início de um longo processo de decadência que se reflete nos dias atuais. Os holandeses, ao serem expulsos de Pernambuco, levaram consigo todo o conhecimento técnico da fabricação de açúcar que aprenderam na colônia portuguesa. Como já eram detentores dos meios de venda e de refino do açúcar, passaram também a ser concorrentes. Então, gente, quando eles expulsaram os holandeses lá de Pernambuco, eles foram para outro local e lá eles plantaram cana e começaram a vender açúcar também. Então, como afetou o Brasil? Afetou que o Brasil começou a ter um concorrente e os lucros começaram a diminuir. Isso foi como afetou. Então, a quarta e última questão diz o seguinte: no início da ocupação efetiva do território brasileiro, a partir da monocultura de cana-de-açúcar, cunhou uma expressão que ao mesmo tempo descrevia e caracterizava como a civilização de caranguejos. Segundo os conhecimentos construídos ao longo deste capítulo, explique o significado dessa expressão. A gente falou bem, né, que a civilização de caranguejos está relacionado ao processo de ocupação dos portugueses em terras brasileiras, que durante muito tempo se deu por meio
exclusivamente do litoral. Então, por isso que chamavam de civilização de caranguejos, porque a civilização começou no litoral do Brasil. Então, gente, respondam às atividades em seu livro e, por favor, me envie a foto no privado até segunda-feira, dia 13, né, desse mês de abril, próxima semana. E bons estudos e até o próximo vídeo.